O rublo caiu na segunda-feira e registrou valores mínimos em relação ao dólar e ao euro na saída do mercado de câmbio em Moscou, uma consequência das sanções impostas através da invasão russa da Ucrânia durante o fim de semana. Para proteger a economia e a moeda nacional, o Banco Central da Rússia anunciou que dobrará a taxa básica de juros para 20%. As bolsas de valores europeias apresentam um forte declínio, e a Bolsa de Valores russa não abrirá na segunda-feira. No mercado asiático, o câmbio russo desvalorizou até 29,60% para um relatório de 119,5% de acordo com o dólar. No mercado russo, que dita a taxa de câmbio oficial, a queda se transformou em menor, embora tenha caído adicionalmente para um relatório baixo. Na sexta-feira, ela se tornou cotada dentro dos 83 dólares de fatia, e durante o fim de semana, ela até ofereceu acima de 1.100 dólares em casas alternativas. Para o professor associado da Fundação Dom Cabral e ex-diretor do Banco Mundial Carlos Primo Braga, muitos dos pacotes de sanções anunciados por meio de nações ocidentais, aqueles que visam o Banco Central Russo e a U.S., destacam-se as reservas internacionais, tendo em vista que, na prática, impede que as fontes sejam utilizadas. Isto já está afetando o sistema econômico russo, com o mercado de inventário fechado e o rublo desvalorizado. Naturalmente, veremos enormes implicações para os investimentos europeus na Rússia. Braga ressalta que o movimento na parte de localidades internacionais europeias é inesperado, devido ao fato de terem se aproximado de membros da família econômica com o sistema econômico russo. Para ele, a suspensão da maioria dos bancos russos da máquina de carga econômica SWIFT tende a tornar as transações monetárias russas mais complexas e burocráticas. Embora isso não os impeça absolutamente de se localizarem, porque o nós de no entanto, tem um dispositivo alternativo. Além disso, sanções mais fortes dentro da fase de petróleo e gasolina não foram tomadas agora, o que pode prejudicar de forma semelhante a Rússia não mais simples, por mais que o comércio internacional. O ex-diretor do Banco Mundial acredita que a forte desvalorização do rublo tem uma tendência a ter um impacto mais localizado nos Estados Unidos da América. Ela, Rússia, pode ter incentivos para aumentar os investimentos com a China, porém isso leva tempo, e no curto período de tempo, a implicação maciça da desvalorização é o impacto inflacionário na Rússia. O impulso para cima nos preços por hobby através do Banco Central terá implicações para o valor dos empréstimos na Rússia. Portanto, para nós, é de longe uma situação de estagflação. Para o analista sênior de Oanda, Craig Erlon, o efeito da desvalorização deve ser dirigido à população e àqueles que têm um hobby empresarial na Rússia. A desvalorização do rublo terá um efeito terrível na Rússia, principalmente com a inflação e as taxas de passatempo. O aumento das cotações não fará nada para derreter o golpe das sanções. Irá prejudicar gravemente a economia, porém ajudará a reduzir os danos resultantes da inflação muito excessiva, afirmou Craig Erlon, analista sênior da Oanda. Enfileiramento nos caixas eletrônicos. Em relação ao euro, o câmbio russo se torna cotado a 1,0119, em sintonia com o euro, em direção ao grau anterior de 93,5 na semana restante. As negociações mudaram para suspensas após terem passado os limites permitidos nas operações. Quando a compra e venda recomeçou 50 minutos depois, o declínio se prolongou. $1 foi negociado a 95,48 rublos e €1 a 107,35. A Bolsa de Moscou disse antes da abertura do mercado Forex que havia estabelecido limites máximos, 90 rublos para $1 e 101,19 rublos para €1, que poderiam causar a suspensão das operações. Os limites foram excedidos nos primeiros segundos da consulta. O Banco da Rússia fará novas escolhas com base em uma avaliação dos perigos associados a situações externas e internas e na resposta dos mercados econômicos a esses perigos, disse o Banco Central da Rússia em uma declaração. Antes do anúncio, os preços fundamentais do hobby eram de 9,5% consistentes com YR. O Banco Russo disse que a Bolsa de Valores de Moscou permanecerá fechada na terça-feira, em uma circulação para conter o deslize em ações. O mercado de derivativos pode até mesmo permanecer fechado. Os Estados Unidos, a União Europeia e diferentes países anunciaram durante o fim de semana que excluirão alguns bancos russos do sistema global de preços de bancos SWIFT. Na segunda-feira, os Estados Unidos também proibiram todas as transações com o Banco Central da Rússia, uma sanção de efeito imediato e uma severidade excepcional no caminho para restringir drasticamente a capacidade de Moscou de resguardar seu mercado cambial.